A gente continua aqui no G1 Pará, nossa entrevista do Fala Saúde de hoje sobre glaucoma. A gente recebe a médica oftalmologista Camila Brito Messias. Doutora Camila tem mais perguntas. A Tatiana da Terra Firme gostaria de saber se é contraindicada a amamentação para mães que usam colírios para glaucoma. Não, não é contraindicada, ela pode amamentar, só que ela tem que informar ao médico qual colírio que ela está usando, porque em algumas classes de medicamento tem que ser substituídas durante a amamentação. A pergunta da Regiane é, a mãe usa colírio todos os dias e ela pergunta, precisa ser assim? Tem que ser assim, tem que usar todos os dias. Não pode falhar, Não né? pode falhar. A Ana Paula do Mangueirão diz que a mãe sente muita dor de cabeça e dor atrás dos olhos. Pergunta se pode ser glaucoma. Não, provavelmente não é glaucoma, mas já que ela está com essa dor, ela deve fazer uma consulta para uma avaliação. Temos ainda a pergunta, que a pessoa só não deixou o nome, mas pergunta se a fumaça do cigarro interfere na pressão ocular de uma pessoa que já tem o glaucoma. Não tem nenhuma... E para o fumante? Não tem, Também. mas nós sabemos que hábitos saudáveis de vida podem melhorar e até diminuir um pouquinho a pressão, mas não é que o fumo induz o glaucoma, não. A Letícia de Monte Dourado está com uveíte no olho direito por toxoplasmose. Quer saber se pode afetar também o olho esquerdo e se pode adquirir glaucoma. Pode, assim, existe o glaucoma secundário, que é a uveíte, e ela pode desenvolver glaucoma nesse olho que ela tem uveíte. Se ela pode ter uveíte no outro olho, pode, é possível, é pouco provável, mas é possível. Ela tem que fazer avaliações regulares e dilatar a pupila para investigar nos dois olhos. Kelly Sampaio da Sacramento diz que a avó é diabética e nos últimos 3 dias tem estado com muita dor de cabeça, a visão duplicada. Ela diz que ela enxerga 2 objetos. Ela pergunta se isso é grave, tem tratamento e se é glaucoma. Isso não é glaucoma, porque o glaucoma não dá essa diplopia que ela está falando. Isso muito provavelmente pode ser uma neuropatia pelo diabetes. O diabetes dela pode estar descontrolado, mas ela tem que fazer a avaliação oftalmológica. Quanto antes, Quanto né? antes. Para não esperar evoluir. Evoluindo. O Maurício Santos de Igarapé Miri queria saber quais são os sintomas de glaucoma e se tem tratamento para amenizar. Existe tratamento, sim, para controlar a pressão e impedir a progressão da doença. E, como já falamos anteriormente no jornal, infelizmente não dá sintoma. É silencioso. É silencioso. Carlos Rodrigues de Mosqueiro, espasmos constantes, tremor, tem relação com glaucoma? Não tem nenhuma relação com glaucoma. Isso tem a ver com estresse emocional. A pergunta da Rosinete Palheta de Vigia. A mãe perdeu a visão de um dos olhos, faz tratamento para não perder o outro. Gostaria de saber se glaucoma é hereditário. É sim, infelizmente o glaucoma é hereditário. Como já falamos no jornal, quem tem parente de primeiro grau com glaucoma, a chance é de 8 a 10 vezes maior de ter glaucoma. Então ela tem que fazer avaliação periódica, sim. O Oséias de Coara se pergunta se quando a visão fica com aspecto tipo uma neblina ou névoa, já podemos dizer que é um início de glaucoma? Não, isso não é glaucoma, porque o início do glaucoma ele vai dar alterações de campo visual, alterações na periferia que é imperceptível para o paciente. Ou seja, você está olhando para frente e a percepção lateral você já não tem mais. A Helena de Abaetetuba tem glaucoma e gostaria de saber... há quase um ano não consegue consulta com o médico dela por causa do plano de saúde, ela reclama aqui. Ela está sentindo um mal-estar, dor de cabeça e ela quer saber se pode ter relação com o glaucoma, porque ela até parou de usar o colírio, aí é preocupante, né? Aí é muito preocupante, ela tem que avaliação, se infelizmente ela não conseguir com esse médico que ela já está acostumada, ela tem que procurar algum outro profissional, porque ela tem que ser avaliada assim. Até pelo próprio SUS, ela pode tentar Pode, um existem médicos que fazem controle pelo SUS. O Clóvis da cremação, o glaucoma pode levar ao surgimento da catarata? Não, o glaucoma não induz catarata, mas quem tem catarata muito avançada pode até descontrolar um pouquinho o glaucoma e com a cirurgia da catarata pode ajudar no controle do glaucoma. A Selma de Tucumã também querendo saber sobre os sintomas. Infelizmente não dá sintoma, é preciso uma avaliação médica regular para justamente saber se você tem ou não glaucoma. É aí que está bem o perigo, né? A Hanna lá de Mãe do Rio diz que tem muita coceira nos olhos. Pergunta se pode ser um sintoma de glaucoma. Não, pode ficar tranquila, Hanna, isso não é sintoma de glaucoma. Pode ser outra coisa, uma alergia, né? Uma irritação. Ela precisa fazer a avaliação, mas não é glaucoma. A Regiane Torres, do Parque Verde, diz que o filho foi ao médico
fez um exame e tinha glaucoma aos 18 anos. Depois foi a mais 3 médicos que após uns 7 exames afirmaram que não tinha. Ela pergunta, o exame de nervo óptico não tem lesão, mas a escavação, ela usa esse termo, tem 60%. Hoje ele tem 21 anos, faz acompanhamento e com diagnóstico que não é mesmo glaucoma. Afinal, em quem ela deve confiar, tem receio que tenha glaucoma e já não esteja até fazendo uso de medicamento. O que ela falou da escavação, isso é a depressão do nervo óptico que nós avaliamos. Quanto maior a depressão do nervo óptico, maior suspeita de glaucoma. Mas ela falou em 0,6, isso aí provavelmente ele pode ter uma escavação aumentada fisiologicamente e não ser glaucoma. Assim, ela tem que procurar um profissional que ela confie, mas ela falou que já foi em outro, que já fez exames e foi descartado o glaucoma. Ela já foi até em outros 3 médicos, então ou seja, provavelmente não é glaucoma e ela tem que só fazer um acompanhamento. Ela fala que ele já faz esse acompanhamento, ou seja, ele está certo. Está certo, continuar acompanhando e não tem que tratar. Para não ter problemas. Temos mais uma pergunta, Glauciene, lá de Coaraci. Tem perda de visão periférica e distúrbios visuais em decorrência da enxaqueca. Isso pode estar relacionado com glaucoma? Não, isso não tem nada a ver com glaucoma, isso são só fenômenos visuais devido à enxaqueca. Naide Souza, de Valdecães, gostaria de saber se é normal ficar com secreções no período que usa o colírio para o glaucoma. Ela fala, uso dessa secreção. Na verdade não é secreção, eu acho que o resíduo do colírio, porque quando a gente coloca uma gotinha, o olho não absorve completamente essa gotinha e pode ficar resíduo e ela pode estar falando em secreção. Sim, é normal, só ela fazer a higiene. E aí ela pergunta quanto tempo deve usar o colírio, ou seja, quem tem glaucoma vai ter que usar para o resto da vida. Pode mudar esse colírio a partir da medicação? O médico pode resolver mudar esse uso? Pode sim, porque às vezes o uso do medicamento por um período muito prolongado, esse medicamento ele pode ir perdendo a eficácia e o médico ter que trocar a classe do medicamento, ela tem que usar um outro medicamento no lugar. Aqui a pergunta, Elias Penaforte, do 40 Horas, diz que acorda todos os dias vendo tudo duplicado e com ardência nos olhos. Está em dúvida se pode ser glaucoma? Não, isso não é glaucoma, mas ele precisa fazer uma avaliação oftalmológica para saber o que ele tem. A Tereza Saraiva, da Cidade Nova, diz que fez cirurgia de catarata e diz que os olhos vivem inchados. Ela quer saber se pode ser glaucoma. Não, isso não é glaucoma, pode ser alguma alteração em decorrência da cirurgia de catarata e ela tem que voltar no médico que ela foi operada e isso vai ser resolvido. Doutora, qual a orientação então para aquela pessoa que suspeita, né, que tem glaucoma e para aquelas que já têm o quadro já diagnosticado? Quais são os cuidados que as pessoas devem adotar? Tá. As pessoas que já têm glaucoma, eu recomendo que façam o acompanhamento regular, o uso da medicação diariamente e os retornos às consultas com a frequência que o médico estipulou. Com isso, ele fica tranquilo, porque que o glaucoma dele não vai evoluir e ele não vai perder a visão. Esse retorno é de acordo, então, com a orientação médica? De acordo com a orientação médica. Cada pessoa pode, então, é individualizado. Ter mais ou menos... Exatamente. Tem muito a ver com o estágio do glaucoma. Glaucomas mais iniciais, esse retorno ele pode ser mais espaçado. Pacientes com glaucoma mais avançados, esse retorno tem que ser em intervalos menores. E para aqueles pacientes que não têm glaucoma, a recomendação que nós fazemos é que procure um oftalmologista uma vez por ano. Essa é a partir de que idade, por exemplo? Desde criança já pode desde procurar, criança. Principalmente em casos que têm histórico familiar? Desde criança tem que ser feita a avaliação. Aqui tem mais uma pergunta, chegou de Xinguara. O Rony Cavalcante trabalha em média de 12 horas por dia na frente de um computador e de um certo tempo, 6 meses mais ou menos, começou a aparecer ponto flutuante na visão. Pode ser alteração da pressão ocular, ele pergunta? Não, isso não é o glaucoma, pode não ser nada, não tem nenhuma correlação com a pressão intraocular. Isso provavelmente a gente chama de floaters vítreos, ele tem que fazer avaliação para excluir patologias retinianas. E a Adriana de Outeiro gostaria de saber se carne crescida, como se chama vulgarmente, né, no olho pode também ser um sintoma de glaucoma. Não tem nada a ver com glaucoma, essa carne crescida nós chamamos de pterígio, tem que ser só feito acompanhamento, em alguns casos, tratamento cirúrgico. Doutora Camila, muito obrigada pelas informações, Priscila. esclarecimentos a todos. E a você aí que participou e enviou sua pergunta, você pode continuar sempre participando com a gente aqui no JL1. Você volta então agora para o assunto da quarta-feira que vem. Temos 2 assuntos, o bruxismo, que é justamente o ranger ou apertar forte dos dentes, ou a arritmia cardíaca, que é quando há uma modificação no ritmo da batida do coração. Participe, vote e decida o assunto da quarta-feira que vem pelo nosso aplicativo Você na TV Liberal. Até a próxima!